Olá, e aí, tudo bem? Eu sou o João Cânova, sou especialista em franquias e bem-vindo ao canal da Nova Era Estratégia, um dos maiores canais do Brasil que fala sobre técnicas de gestão e operação do mercado de franquias que você pode aplicar no seu negócio independente. E se você quer transformar o seu negócio em franquia, ou se você está até pensando, procurando e quer comprar uma franquia, seja muito bem-vindo, porque esse é o canal certo para você estar, para você beber informação na fonte. Porque já são mais de 10 anos de experiência aqui, mais de 35 redes atendidas, mais de 4.500 franqueados somando todos esses atendimentos, essas redes, essas marcas. Então eu tenho uma experiência muito boa no mercado de franquias para trazer aqui para você, mas também são 18 anos de mercado no total aqui. Então vamos lá, erros que você deve evitar na sua franqueadora, preste atenção. Você já é franqueador, você já formatou seu negócio em franquia? Talvez alguns erros do que eu vou anotar aqui, que eu já vi muitas pessoas cometendo, eu ainda vejo outras cometendo, mas se você já formatou seu negócio, talvez você já tenha cometido alguns deles, ou talvez não, você ainda está pensando em formatar o seu negócio como franquia. Já evite agora mesmo, papel e caneta na mão, para você eliminar esses erros da sua frente, da sua trajetória, e vamos aprender com os erros dos outros, que é muito mais fácil, não é verdade? Antes do conteúdo, eu já vou pedir para você, inscreva-se no canal, não custa nada, deixa aqui um joinha se você gostar do conteúdo no final, se esse conteúdo agregar para você, compartilhe, mande nos seus grupos de WhatsApp, networking, vamos ajudar mais e mais pessoas que estão buscando melhorias aí na gestão e na operação das suas empresas e pessoas que querem conhecer o universo das franquias. Combinado? Então vamos lá, o que eu separei para você? Preste atenção, papel e caneta na mão. Já pegou o papel e caneta aí? Primeiro grande erro que eu vejo a maioria dos empresários cometendo quando se lançam no mercado de franquias. Primeiro ponto é investir em estrutura física antes de crescer, antes de tracionar. Não, João, porque eu quero um escritório bonito, eu quero umas mesas bonitas, umas decorações e vasos e tal, e quadros. Pra quê? Aí eu te pergunto, pra quê? Você quer impressionar a quem? Ah, João, quero impressionar os candidatos que chegarem e tal, mas você nem franqueou ainda, nem formatou o seu negócio. Como você já quer investir em estrutura sem antes tracionar, sem antes escalar, sem antes você colocar o primeiro pezinho, dar o primeiro passo no mercado de franquias? Então vamos por partes. Investir em estrutura física antes de você tracionar, antes de você escalar, é um grande erro. Não há necessidade nenhuma. Você pode usar os próprios escritórios e as próprias estruturas físicas dos seus parceiros e fornecedores, principalmente os advogados especialistas em franquias que têm lindos escritórios, para você levar seus candidatos lá. Não, nós vamos nos reunir, você vai conhecer a unidade piloto, mas nós vamos nos reunir no escritório do nosso jurídico, do nosso advogado, para você conhecê-lo, para você conhecer a estrutura também do nosso jurídico e da experiência. Não, vamos no escritório da nossa arquiteta, escritório maravilhoso. Você vai ver como que são os nossos projetos, você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Use a estrutura física dos seus parceiros, dos seus fornecedores, antes de você ter uma estrutura inflada. Então, o primeiro grande erro que eu percebo empresários fazendo, e empresários que constroem até os seus próprios prédios, né, investem milhões de reais ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de reais em prédio. Calma, não é a hora ainda. Então, o primeiro passo para você tem que começar uma franqueadora enxutinha. É você e mais uma pessoa, ou você e mais duas pessoas. Enquanto você tem que tocar o teu negócio atual, você tem que estruturar uma empresa nova, o que não é fácil. Então vamos começar pequeno, vamos começar com os custos bem controlados, bem baixinhos e terceirize o máximo possível. Terceirize. Não, João, tenho que ter o marketing interno. João, eu tenho que ter aqui a arquiteta dentro trabalhando aqui para mim. Eu tenho que ter o advogado, eu tenho que ter o consultor especialista em operações, em implantação, em expansão e o time de marketing de expansão separado do time de marketing de franqueado, time de marketing institucional. Vixe, peraí. Olha quanta coisa que eu falei aqui. Olha quanta coisa. Se você já terceiriza, por exemplo, a contabilidade, você terceiriza tantas coisas aí, por que você vai querer internalizar toda a mão de obra na sua franqueadora? Então, tome muito cuidado. O primeiro grande erro é esse. E tem até um caso de uma hamburgueria aqui na minha cidade, claro, não vou revelar o nome para vocês, que conversando com o empresário, ele está fazendo exatamente esse movimento. Não, João, nós contratamos toda a mão de obra, estruturamos a nossa franqueadora, mas ainda não vamos franquear.
Olha só, ele já tem consultor de expansão, consultor de operações, ele já tem consultor de implantação, ele tem uma loja. Não, mas nós vamos abrir mais lojas. Legal, bacana, mas será que precisa dessa equipe agora? Arquitetura e, sei lá, jurídico? Não, nós já temos um advogado interno que nós contratamos. Pra quê? Você tem uma hamburgueria, vai fazer lanche, vai crescer, vai vender mais, abre a segunda loja. É isso que você sabe fazer. Deixa o resto para quem entende do resto. Vai fazer o que você faz de melhor, que é o seu negócio. Então não invista em estrutura física antes de você formatar a sua franquia, muito menos logo após você ter formatado. Vamos com calma, você quer transformar seu negócio em franquia? Vou até deixar meu WhatsApp aqui na descrição do episódio. Você vai ter aí acesso ao meu WhatsApp e você me manda aqui, João, acabei de assistir seu vídeo dos erros lá, que você vê os franqueadores iniciantes cometendo e eu quero franquear o meu negócio, só que não quero cometer esses erros aí. Então eu quero a sua ajuda aí para formatar o meu negócio em franquia sem ter surpresas, sem ter imprevistos. Então, clica aqui na descrição do vídeo, tem meu WhatsApp para você falar comigo, eu quero conhecer você e seu negócio, beleza? Segundo erro, anote aí. Segundo erro é você investir, aliás, você não investir, quase que eu erro, hein? Você não investir na estrutura física depois que você cresce, depois que você escala. Esse também é um grande erro. Você continuar enxutinho, pequenininho, sem contratar, você vai precisar contratar, você vai precisar crescer na hora certa. Você vai precisar de um escritório na hora certa, estruturar a sua franqueadora na hora certa. Agora, não investir em uma estrutura física depois que você cresce, depois que você escala, também é um grande erro. Então, tudo tem o seu momento certo. Primeiro você cresce, depois você estrutura. Primeiro você vende, depois você entrega. É sempre assim, essa é a ordem natural das coisas. Para você crescer, se você contratar mais vendedores, ok, legal, você contrata vendedores para crescer. Contrata canais de venda, contatos comerciais, você estrutura o seu comercial para poder crescer. Isso sim, primeiro você estrutura para crescer. Agora, você não vai fazer o resto que dá suporte ao comercial, você não vai estruturar primeiro o resto antes de estruturar o crescimento. Então, primeiro cresce, primeiro vende, depois estrutura. Cuidado, não investir também em estrutura, você também vai ter problemas aí no futuro, tá certo? Terceiro erro, preste atenção nesse daqui, porque eu sei que tem muito empresário que vai escorregar na banana nesse terceiro erro. Qual é o terceiro erro? Você não investir em capital intelectual. Agora eu peguei você, hein? Falar, vixe, João, peraí, falou bonito demais. Capital intelectual, ou seja, você contratar pessoas especializadas em franchising. E essas pessoas custam caro. E você não contratar essas pessoas vai ser um erro também na sua evolução como franqueador. Mesmo no começo que vocês ainda estão conhecendo o sistema de franquias, estruturando sua rede de franquias, vocês ainda têm terceirizados, vocês têm especialistas em torno de vocês ajudando no dia a dia, principalmente a consultoria especializada em franquias para ajudá-lo a estruturar sua rede, estruturar sua franqueadora, que são negócios completamente diferentes. São games diferentes, são jogos diferentes. E você não pode simplesmente ignorar uma mão de obra especializada, porém no momento vai chegar a hora de você internalizar esta mão de obra intelectual. Você precisa de consultores de expansão internos, você precisa de consultores de implantação internos, você precisa de consultores de operação, você precisa de jurídico, você precisa de financeiro. Você vai precisar ter uma estrutura mínima viável aí para que a sua franqueadora funcione, para que o seu escritório funcione. Então, economizar em capital intelectual, você vai contratando só estagiários, só jovens aprendizes, não que essas pessoas não sejam importantes, são muito importantes. Elas são fundamentais para qualquer negócio, mas não para aguentar uma responsabilidade maior. No caso, por exemplo, imagina um franqueado que tenha lá 5 anos de experiência de mercado, 10 anos de experiência, ou 20, 30 de empresário, e você coloca um jovem aprendiz para ser consultor de campo dessa pessoa. Não vai dar certo. O franqueado sabe muito mais do que aquela pessoa que está começando sua carreira. Então você precisa, depois, ao longo do tempo, internalizar capital intelectual especialista em franquias, de preferência que já tenha trabalhado em outras franqueadoras ou em outras redes, seja também em franqueados. Você pode trazer também colaboradores que já trabalharam em franquias para trabalhar na sua franqueadora, porque conhece o sistema de franquias.
Então é muito importante que você não economize em capital intelectual. Outro ponto importantíssimo, você depender exclusivamente de taxa de franquia. Aqui é um grande problema. Você começar dependendo de taxa de franquia é uma coisa, mas é por isso que a gente sempre orienta que o empresário tenha sua unidade própria, porque é a unidade própria que vai financiar o projeto de formatação de franquia. Não é a entrada de novos franqueados, você vender as 2, 3 primeiras franquias para pagar o projeto de formatação. Não é assim que funciona. Você compraria uma franquia que ainda não está pronta, que não está formatada? Eu não compraria. Eu falo por mim. Eu não compraria. Você pagaria, por exemplo, por uma taxa de franquia para um negócio que ainda não está nem formatado, não tem contrato, não tem documentação, não tem manuais, não tem uma franqueadora, não tem nada para mostrar? É muito difícil, então tome cuidado. A dependência da taxa de franquia, ela tem uma curva ascendente e depois ela tem uma curva descendente. Do início, você precisa dessa entrada de capital para estruturar. Você precisa estruturar e as pessoas acham que a taxa de franquia é uma maravilha. Não, a taxa de franquia ela serve para você reinvestir 100% até as suas primeiras 50 franquias, talvez. Então é muito importante que você entenda que a taxa de franquia ela é muito importante no início, só que você precisa depender de royalties. Seus franqueados precisam pagar royalties e aí a curva de dependência da taxa de franquia ela tende a diminuir ao longo do tempo, até que ela fique estável. Entra 5, entra 10 e tá tudo bem, esse dinheiro ele compõe a receita da empresa ali e eu não dependo dele para viver porque os royalties sustentam o custo da franqueadora. Esse é o cenário correto. Todos os outros cenários não são corretos. Você precisa depender de royalties e outras fontes de renda. Outro erro muito comum que eu vejo é o franqueador não tendo que vender para os franqueados. Por que você estruturou a sua rede de franquias? Para que você transformou o seu negócio em franquia? Só por status? Só por ego? Só por, sei lá, um sonho pessoal? Não, você precisa agora ter o que vender, ter o que distribuir para os seus franqueados. Se você não fabrica nada, você tem que ter fornecedores homologados que fabricam e te remunerem por isso. É o fornecedor lá da salsicha, do pão, do alface, do tomate, do molho, não sei. Você tem que ter um contrato de homologação com esses fornecedores e eles precisam remunerar a sua franqueadora sobre vendas. Você tem que ter o que vender para os seus franqueados. E aí, se você não tem o que vender, você precisa ser comissionado pelo que seus franqueados consomem. Então é muito importante que você tenha outras fontes de receitas, além dos royalties e além das taxas de franquia. Isso que torna um sistema de franquia saudável. Muito importante que você estruture um sistema saudável para o seu negócio também. Outro erro muito importante também é você não ter um plano de negócios para cada etapa da sua franqueadora. Olha só que interessante isso. A gente falou de não investir em estrutura depois de crescer, isso é um erro, mas também investir em estrutura antes de crescer é outro erro. Agora, você precisa de um plano de negócios para cada etapa, de 0 a 10 franquias. O que você vai precisar? Que time que você tem que ter? E de 10 a 20 franquias, de 20 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100. Cada um desses estágios você precisa ter mais pessoas, você precisa ter uma estrutura maior, você precisa contratar, essas pessoas precisam de, computadores, mesas, cadeiras, você precisa de uma estrutura para que essas pessoas façam seu trabalho, principalmente software. Se você não tem cultura de software no seu negócio, muito difícil que o seu negócio cresça de forma organizada. Você tem que internalizar uma cultura de software aí, sistema de gestão, tem que ter KPIs, indicadores para tudo, para que você também oriente esse time que vem chegando. Agora, é muito importante que você mapeie todos esses erros que eu vejo muitos franqueadores iniciantes cometendo. Anote esses erros para que você não cometa igualmente o que eu vejo eles cometendo. Beleza? Muito importante que você se estruture. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Muito obrigado por estar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Se você ainda tem dúvidas sobre franquias, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Eu faço questão de interagir com você. Tá legal? Então a gente se vê numa próxima, hein? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.